Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Estamos ao vivo hoje com o projeto Menos Sintomas. Esse projeto tem como objetivo fazer com que você identifique os sintomas da ansiedade e assim você pode diminuí-los mais facilmente, tá? Hoje vamos falar do quê? Vamos falar sobre a fibromialgia. Será que a fibromialgia causa ansiedade ou a ansiedade que causa fibromialgia? A gente vai ver tudo isso hoje, tá bom? Primeiramente, a gente já vai ver assim por que o que é a fibromialgia, né? Tem muita pessoa que tem e não sabe que tem. Então a gente vai ver o que é fibromialgia. Fibromialgia é o seguinte: são dores intensas que a pessoa tem e são muito persistentes, né? Que a gente chama de crônica, que ela tem por vários dias ou semanas e essa dor incomoda muito a pessoa. Dor na onde? Dor no joelho, a pessoa sente muita dor assim pra tá esforçando ele, pra tá agachando, pra tá levantando, né? Dor nas articulações, ela sente dor nos dedos, ela sente dor na junta das mãos, na junta dos pés, ela sente dor em tudo quanto é canto. Ela também tem uma sensibilidade exagerada. Essa sensibilidade, quando faz frio, ela sente muita dor no corpo. Quando faz muito calor, também às vezes ela sente. Quando ela dá uma batida em alguma coisa, ela sente também. Então, ela pode estar sentindo isso daí de várias maneiras. Essa dor, ela pode também estar vindo com uma dor nas costas, né? Uma dor na coluna. Ela pode sentir essas dores também no corpo por vários momentos, às vezes tudo junto. Então, é uma dor intensa que a pessoa sente e é muito difícil para ela daí, tá bom? E aí, Bruninho, beleza? Vamos lá, então. Qual que é a diferença entre as dores normais, né, gente, e a fibromialgia? A dor normal, ela é crônica. Não, quer dizer, a dor comum, ela não é crônica, ou seja, ela não fica uma coisa persistente, né? A pessoa sente a dor, vai lá, trata, faz algum tipo de tratamento e ela tende a sumir, se for só uma dor física mesmo. A fibromialgia, ela já é uma dor crônica, ela já é uma dor persistente. Às vezes, só com a medicação, ela não pode ser tratada, porque, na verdade, a fibromialgia não se sabe ainda a causa principal dela, né? E não tem um tratamento específico para ela. É bem difícil falar, a fibromialgia tá por aqui e a pessoa sente isso e pronto. Na verdade, ela tem vários fatores que podem estar vindo, né? Ela pode estar vindo por causa da ansiedade, esse é um dos fatores, por causa da ansiedade que a pessoa sente. E também, por ela ter sendo causada, ela pode também fazer com que a pessoa sinta ansiedade, aquela dor intensa que a pessoa está sentindo, né? E a pessoa fica não sabendo o que está acontecendo com ela. Então, aquela dor assusta muito a pessoa. E essa dor assustando a pessoa, ela pode causar mais ansiedade, mais estresse, né? Falando nisso, o estresse também e a falta de sono de qualidade também pode causar fibromialgia, né? Ela é um fator que pode estar causando isso. E o excesso de cortisol também, né? O que é isso? Cortisol, gente. Cortisol é uma substância causada pelo estresse. E esse estresse, esse excesso dessa substância pode fazer com que a pessoa que a pessoa desenvolva ainda mais a fibromialgia dela. Então, pode ser que isso daí também possa estar causando a fibromialgia para a pessoa. Tem vários fatores, né? Então, ela pode ser causada pela ansiedade e também por outros fatores, tá? Então, na verdade, às vezes ela pode precisar de mais de um tipo de tratamento. Às vezes a pessoa, assim, tem um exemplo, que a pessoa vai lá, confunde que a fibromialgia pode ser só
uma enxaqueca dela, uma dor de cabeça persistente, e às vezes pode ser uma coisa bem mais grave, uma coisa que vai bem mais a fundo, né? E então, ela pode estar vendo isso daí, né? Ficando mais alerta a isso, porque senão ela fica num ciclo, né? Ela vai no médico, toma remédio, a dor some temporariamente, né? Porque remédio também dificulta. E então daí dificulta ainda mais o tratamento dela. Na verdade, a fibromialgia, às vezes não só a medicação pode tratar ela, como outros tipos de tratamento que eu vou falar depois, né? Às vezes um tipo de tratamento só não tem como fazer muita coisa, né? Ele ajuda, quer dizer, refazendo a minha fala, ele ajuda muito, mas para a pessoa ter uma qualidade de vida maior, ela tem que ter outro profissional de outra área auxiliando ela. Então, o tratamento vai ser maior ainda, tá bom? A primeira vez que eu vi isso, gente, eu lembro, foi com uma paciente minha, que eu tenho ainda, né? Ela tem um alto grau de fibromialgia. Hoje em dia, que ela está em processo de terapêutico, nem tanto. Mas quando ela começou, ela sentia dor intensa de fibromialgia. Ela falava que ela sentia esses sintomas que eu descrevi, que são as dores na junta, nos pés, nas mãos. Ela sentia inchaço também, né? Até evacuação de sangue ela também sentia quando ela estava muito estressada com uma situação ou alguma coisa. Então a gente chegou à conclusão também, ela também já sabia, só chegamos à conclusão que na verdade a fibromialgia dela é causada pela ansiedade dela. E daí essa fibromialgia podia ser controlada com o estresse dela, com o emocional, tá? Com muita coisa daí. Pera aí, gente, tá tendo uma briga na rua aqui, ao vivo. Passou. E daí, isso daí foi cada vez sendo mais controlado, com que as situações que ela via que faziam ela ter esse estresse, né? A ansiedade dela, ela conseguiu controlar cada vez mais. E uma vez ou outra, aí ela ia pro ponto-socorro, porque era uma coisa mesmo que ela estava tendo, né? Era uma coisa real. Mas era uma coisa real por causa do emocional dela. Então, daí com o controle do emocional dela, ela começou a cuidar cada vez melhor da fibromialgia e faz já algum tempo que ela não reclama sobre isso. Só algum tempo atrás que ela teve uma discussão, né, com uma pessoa que ela estava saindo, e daí foi um caso desse, que ela foi parar, acho que no hospital, tudo, e a pessoa ficou sabendo, né, que ela ficou muito ruim, tendo a evacuação de sangue, todos aqueles sintomas da fibromialgia, que às vezes pode vir todos juntos, tá bom? Vamos lá, gente. Por que é tão importante para você saber de fibromialgia? Primeiramente, é importante você saber para você ver se tem. Porque quanto antes você identifica uma doença ou alguma coisa que você tem gente que não gosta, né, de descobrir que tem alguma coisa. Mas ao contrário, quando você descobre que tem alguma coisa, pode ter aquele impacto, lógico, né, negativo, mas depois que passa essa tensão, você sabe que tem, você já pode olhar mais de perto, você pode pesquisar melhor, e você já sabe o que você pode estar fazendo, porque você já tem um diagnóstico daquilo, você já tem um norte para aquilo, você já sabe o que falar para o médico e ele vai saber te orientar melhor, ou um especialista no assunto. Então, por isso que é muito importante você saber que você tem fibromialgia, tá? Vamos lá para o próximo. Também é muito importante você saber sobre a fibromialgia, porque daí você fica sabendo que a ansiedade ela pode também causar fibromialgia, tá? Não tem eu li, eu pesquisei, fui atrás tudo, ainda não tem um tratamento específico, uma causa específica, e como exatamente a ansiedade causa fibromialgia, mas ela está muito atrelado a ela, né? Isso daí elas podem estar andando de muito mão dadas, assim. Pode ser alguma coisa hereditária também,
mas talvez é possível que a pessoa desenvolva a fibromialgia depois da ansiedade, tá? Também saber que a fibromialgia, que a ansiedade pode ser causada pela fibromialgia. Como eu tinha dito, né? A pessoa ela vai ficar nervosa, ela vai não saber o que fazer com aquela dor, e isso tudo vai deixando ela num estado de alerta e vai aumentando ainda mais a dor da fibromialgia, vai dando aquela tensão muscular, aquela tensão aqui no ombro, né? Aqui na nuca, pode dar essa tensão também nessa região aqui. Então a pessoa ela pode ter mais sintomas e doer mais a fibromialgia com o aumento da ansiedade dela, porque ela pensa na fibromialgia, entendeu? Vamos lá. Por que isso daí? Como eu disse, né, o que pode estar acontecendo? Por que a fibromialgia surge? Né? Quais são os dados, né, as hipóteses, os motivos que ela surge? Como eu disse antes, não tem os dados certos para mostrar como que a fibromialgia surge, o que pode estar levando ela, né? Então é uma coisa ainda meio que desconhecida para a ciência. Então é meio difícil ainda desmistificar tudo isso, mas a pessoa, o quanto antes correr atrás de tratamento, melhor, tá? Tem, como eu disse, outros fatores que podem estar ajudando, né? Ajudando não, aumentando a fibromialgia. Pode ser a falta de sono e o estresse. Falta de sono porque o sono regula, né, os nossos hormônios, as nossas substâncias cerebrais, como se a gente se sente bem, o nosso bom humor, tudo, restaura a nossa condição física. Então a falta dele, ou a má qualidade de sono, ela pode fazer com que a fibromialgia fique cada vez mais intensa. E o estresse também, né? O estresse como? O estresse ele faz a pessoa ficar mais tensa, a musculatura da pessoa fica mais tensa, ela produz mais cortisol, e esse cortisol pode cobrar mais do corpo, e cobrando mais do corpo, o corpo pode ficar mais tenso, e a fibromialgia pode ficar cada vez mais intensa, a pessoa então sofre bem mais com isso, tá bom? Como eu disse do cortisol, a ansiedade, né? Ela pode desenvolver ansiedade pela fibromialgia, ou a fibromialgia causa a ansiedade. Esses dois motivos podem estar acontecendo, tá bom? Não é muito claro sobre tudo isso daí, mas já tem indícios que isso daí pode ocorrer, tá? E pode ser hereditário, né? Às vezes a família já tem isso daí no biotipo sanguíneo e vai passando de pessoa para pessoa, mas não é porque é hereditário e porque é genético que a pessoa não deve tratar, né? Porque algumas pessoas podem jogar a mão, né? Eu conheço uma pessoa que ela tem uma doença nos ossos, tudo, que dói, essas coisas, que é hereditário, né? E ele jogou a mão, né? É um rapaz meio jovem, tudo, mas, né, como que ele meio que se encosta na doença. Estou criticando ele? Não. Estou dizendo, assim, que às vezes a gente tem que ter um olhar para a doença para ver se ainda for uma coisa que não tem cura, né? Como a fibromialgia, como que a gente pode estar melhorando essa condição e a gente pode estar ficando cada vez deixando dessa doença incomodar o nosso dia a dia. Como a gente pode ter qualidade de vida apesar de ter essa doença? Então, a gente tem que pensar cada vez mais nisso. Porque se a gente se entregar, aí as coisas pioram, aí entorta tudo de uma vez mesmo. Tá bom? E como você pode melhorar a fibromialgia? É o seguinte, gente, como eu disse para vocês, dificilmente a pessoa pode controlar a fibromialgia se for em um único profissional. Então tem que ter uma equipe multidisciplinar. Como assim? A pessoa ser orientada por 2 ou mais profissionais de saúde que podem estar olhando para ela, e esses profissionais se conversarem para essa pessoa ter cada vez mais qualidade de vida, né? Então os profissionais que ela pode procurar
pode ser o psiquiatra, né? Para ela passar medicações, para ela estar controlando a ansiedade dela, tá bom? Um neurologista, para ver se tem alguma coisa nos nervos dela, para ver se tem algum calmante, se ela tem alguma doença de nervo, alguma coisa assim. O fisioterapeuta, para ela ver se essa fibromialgia pode, para prevenir também, né, alguma coisa nos ossos, para ter algum exercício, para não ter perigo de atrofiar, tá? Acupunturista também, gente, pode ser uma boa para a pessoa tá visitando, não sei o método que eles usam, mas ela pode sim estar tentando isso. E também a terapia, se ela achar que essa doença pode estar afetando por causa do emocional dela, ela procura um psicólogo e ela pode daí estar vendo esse lado emocional, como que está afetando a vida dela, né? E agora, gente, eu vou falar assim para vocês quais estratégias vocês já podem colocar em prática, né? Tipo hoje mesmo, se você quiser. Primeiro, você repara quais sentimentos, né? Quais pensamentos, quais situações que pioram a sua ansiedade e depois assim elas também pioram a sua fibromialgia. Será que não tem alguma coisa ligada? Será que não tem um contexto, algum pensamento que te deixa mais desequilibrado com a sua ansiedade? Essa fibromialgia fica cada vez pior? Tenta reparar nisso daí. Você também pode evitar o estresse. Parece que não, mas o estresse tem como ser evitado, sim. A gente não precisa ligar para tudo, esquentar a cabeça com tudo. A gente pode deixar muita coisa de lado, né? A gente pode estar fazendo também meditação, que ela ensina muito bem deixar a gente evitar o estresse, porque o estresse ele acontece sim, a gente sente sim, mas grande parte dele a gente pode ter controle também, tá? A gente tem a opção de ficar muito estressado ou pouco estressado, tá bom? Fazer caminhada, gente, o nosso corpo, ele é uma máquina, né? Ele foi feito para se movimentar tudo. E fazendo caminhada a pessoa pode aliviar, dependendo, né, do grau da pessoa, ela vê no médico certinho, tá bom? Se ele liberar tudo, se você tiver condição para fazer, então faça, né? E porque ela pode melhorar muita coisa aí no seu corpo e também tá vendo esse lado da fibromialgia, tá? Como eu disse também, a meditação e a neuroestimulação, gente. Isso daí é um outro método que o psiquiatra pode estar aplicando na pessoa. Eu não vou explicar aqui porque realmente, sinceramente, eu não sei como funciona e também não é da minha área, tá? Então, mas é um tipo da pessoa também estar tratando a fibromialgia, tá bom? Se vocês quiserem ver mais sobre isso, eu aconselho vocês verem o canal Saúde da Mente com o Dr. Marco Abud, que ele é muito bom, recomendo muito. E ele é psiquiatra, ele foca realmente na medicação e no bem-estar da pessoa, do bem-estar emocional, tá? Por onde você pode começar, então, gente, depois de tudo isso aqui? Você pode começar, primeiramente, olhando o seu emocional. O que tá te travando? Que situação que faz com que você tenha mais fibromialgia, tenha mais dor? Tem alguma situação que faz isso com você? Tem algum estresse, alguma coisa que você está passando nesse momento na sua vida ou que você já passou, que isso daí faz mal para você? Tem algum pensamento ou alguma pessoa que você sente que aumenta a sua ansiedade e isso faz mal também para você e você sente que pode estar aumentando as dores da sua fibromialgia? Isso daí pode ser tudo uma conexão também, né? Nada impede que isso daí se conecte e a pessoa pode estar desenvolvendo ou sofrendo ainda mais de fibromialgia e não tá nem prestando atenção nisso. Então, a pessoa tem que estar muito de olho nisso, tá bom? E o estado físico, para você ver, você pode ir no psiquiatra.
Você pega, fala para ele quais os sintomas que você está sentindo, quais os sintomas da fibromialgia. Ele vai entender que a fibromialgia também, se for um bom profissional, competente, que faz parte também da ansiedade, do estresse da pessoa. E ele pode estar receitando para você uma medicação, tá bom? Para você estar se controlando melhor, né? Aliviando os sintomas. Mas importante também, se você vê que tem uma causa, um fundo emocional, você tá vendo isso, tá, gente? O que eu vejo que as pessoas, elas focam muito e elas erram nisso? Eu vejo que as pessoas focam muito na medicação, né? Como eu disse lá, a pessoa vai lá, toma a medicação, depois vai em outro lugar, toma outra, daqui a pouco ela tá se entupindo de remédio e daí ela não tá resolvendo o problema dela, né? Que ela podia, em vários, né? Que ela talvez precisasse dessa equipe multidisciplinar, que é essa equipe de vários profissionais da saúde, e ela fica focada em um só na medicação. Na verdade, talvez, né? A grande chance seria que ela precisaria de outro profissional da saúde junto, né? Por exemplo, ela vai só no psiquiatra. Talvez só ela indo no psiquiatra, ela não resolva e nem diminua os sintomas que a fibromialgia traz. Então ela tem que prestar muita atenção nisso, né? Ela não ficar viciada só em remédio, estagnada, sem saber o porquê que ela está tomando aquilo. Então ela tem que estar muito de olho na saúde mental dela e na saúde emocional dela. Eu falo que a pessoa tem que estar muito de olho nos dois tipos de saúde dela, tá bom? Só um momento, gente. Opa. Tá. Quais efeitos colaterais bons que isso pode trazer da pessoa ir lá tratar a fibromialgia? É o seguinte, um efeito colateral é que ela pode diminuir a ansiedade, porque a ansiedade pode estar influenciando muito nessa fibromialgia dela. Há grandes chances que a ansiedade pode ser o fator mais importante assim a ser tratado. Então, ela pode tratar a fibromialgia e de quebra já diminuir a ansiedade dela, tá bom? Ela pode também aprender a desfocar dos sintomas, porque é o seguinte, quando a pessoa tem fibromialgia, ela pode ficar no automático de ficar focando nos sintomas, em vez de ela poder focar em outras coisas, em outros tipos de qualquer coisa. Aí a pessoa foca naquilo, e quanto a gente mais foca, como a ansiedade, né? Quando a gente mais foca nos sintomas da ansiedade, mais eles crescem, mais eles aumentam. A fibromialgia é a mesma coisa. Quanto mais você foca, ou outro tipo de dor, quanto mais você foca naquela dor, mais você pode estar crescendo ela, né? Fazendo ela ficar maior, ou às vezes maior, até mesmo do que já é. Quer um exemplo? Gente? Por exemplo, se você está assistindo aí, você está sentindo alguma dor nesse momento aí, para aí e vê com você, né? Por exemplo, eu tô sentindo uma dorzinha, assim, um incômodo aqui, ó, desse lado aqui, tá? Talvez seja por causa da posição, talvez seja por causa da falta de alongamento, mas por vez ou outra é normal a gente sentir uma dorzinha. E o cérebro, a mente, ela não fica focada nisso, né? Porque senão a gente para o nosso dia para focar em todas as nossas dores. E da fibromialgia, parece que pode ser um pouco mais difícil tudo, mas é possível também desfocar um pouco da dor dela, prestando atenção em outras coisas. E a meditação pode ajudar muito você nessa parte aí, tá bom? Você também pode, tratando a fibromialgia, de quebra aliviar o estresse, porque como eu disse, o estresse ele faz muito mal para a fibromialgia, né? O cortisol em grande quantidade ele sobrecarrega o corpo, e quem sofre muito estresse, essa condição ela pode estar sendo amenizada. Então a pessoa ameniza o estresse e ameniza a fibromialgia junto, tá? Você pode ver que são coisas muito coladas assim.
Também você vai ficar mais atento na sua saúde, já que você está prestando atenção na sua fibromialgia e na sua ansiedade, no seu estresse. Provavelmente é muito difícil você não começar a prestar atenção na sua saúde, como você se sente. Você vai prestar mais atenção em você. Isso daí pode trazer um alto grau de conhecimento, autoconhecimento no caso, né? Você vai ficar mais atento como que você está vivendo, o que você está comendo, o que você está fazendo, qual posição que você está tomando para não estar ficando piorando essa fibromialgia, né? Então, tudo isso pode ser benefícios para você estar tratando a sua fibromialgia, que esses benefícios podem vir à parte, entendeu? Você trata a fibromialgia e já trata outras coisas junto. Isso daí é muito bom, né? Vamos ver aqui outra coisa. Então, a ansiedade, como eu disse para vocês, ela não é diretamente um sintoma da ansiedade, né? Mas também ela é e não é, né? Como eu disse para vocês, é uma coisa assim que a ciência não está certamente, né? Ela não pode ponderar tipo exatamente, mas tem vários fatores que levam que a ansiedade ela pode tanto gerar fibromialgia como a ansiedade pode ser gerada pela fibromialgia, tá bom? Não só a ansiedade, como a depressão também, né? E entre outros transtornos, tá? Então, você já para tá vendo assim, você já pode tá vendo você se pergunta que situações que você pensa que, que desestabiliza, que desestabiliza a sua ansiedade, que está desestabilizando você como pessoa, que está aumentando a sua ansiedade. O que você está fazendo que está acontecendo isso, né? Quais sentimentos que você sente que você acha que tem ligação com a fibromialgia? Tem algum sentimento assim que você pensa, nossa, eu pensei na morte de fulano, né? E daí você pensa isso daí traz um sentimento ruim e depois isso traz uma ansiedade, a pessoa aumenta essa ansiedade e daí ela fica com aqueles ataques de fibromialgia, digamos assim. Será que isso daí não acontece com você? Você já parou para pensar, né? Por que você pensa sobre esses sentimentos também? Por que vem essas situações na sua mente? Quais as situações que você se expõe que podem estar aumentando a sua fibromialgia e sua ansiedade também, ou seu estresse, né? Por que você tá pensando nisso, tá passando por isso? Qual o contexto, né? Às vezes você tá vendo um contexto ou outro que tá fazendo com que a sua ansiedade aumente. Já parou para pensar nisso também? Às vezes a sua ansiedade realmente está aumentando a sua fibromialgia ou a sua fibromialgia está sendo aumentada por causa da ansiedade, tá? Tem todas essas peripécias aí que você tem que estar vendo, né? Então, a conexão, né, de corpo e mente, principalmente aí na fibromialgia, a gente pode ver que é uma coisa muito profunda, né? Que é uma coisa muito particular também, né? Que a pessoa tem que ver a fundo, tem que cuidar sobre o que é tudo isso, né? Como eu disse também, o que é bom para a pessoa tá fazendo é um exercício bem bacana, é a caminhada, porque além dela controlar a fibromialgia, ela também controla a respiração dela e sabendo controlar a respiração dela, ela pode controlar quando ela tiver alguma crise de ansiedade, né? E então, ela sabendo controlar tudo isso, ela sabe controlar as crises de ansiedade e ela controlando as crises de ansiedade, ela pode controlar junto a fibromialgia. É uma coisa assim que vai colando uma na outra, né? Você pode ver que só um ganha-ganha. Se a pessoa for atrás, souber o que tá fazendo mal para ela e ela estiver disposta a
querendo resolver tudo isso, então ela pode sim resolver, tá? A fibromialgia ela não tem cura, mas ela tem tratamento sim, a ponto de não incomodar mais a pessoa, tá bom? É só a pessoa ter persistência e correr atrás disso daí. Então é isso, galera, que eu tinha para falar para vocês. Tchau e até mais.